Nós vamos dar continuidade à nossa reflexão sobre o retiro que estamos fazendo aqui na Retiro das Rosas, nosso segundo encontro. É o segundo dia, dia 1º de agosto. Foi a reflexão das 9 horas da manhã. Padre Carrara fala sobre a existência cristã à luz do mistério pascal de Cristo, à luz da Páscoa de Cristo, fazendo referência à entrega de Jesus na cruz, que sintetiza todo o sacerdócio de Jesus Cristo, onde ele se oferece ao Pai por nós. O Pai responde ressuscitando seu Filho Jesus Cristo. O dom sacerdotal de Jesus é o Espírito Santo, que imprime em nós, que somos batizados, a graça de Cristo. O Espírito Santo imprime em nós o próprio Cristo. O Cristo, que foi impresso, ele deve também ser expresso. Qual que seria, então, a melhor maneira que nós possamos de expressar o Cristo impresso em nós? Como aquele Cristo que está dentro de nós, que foi impresso em nós, qual a melhor maneira de a gente expressá-lo? Através do amor. Deus nos amou criando-nos, a obra da criação, e se encarnou na pessoa do seu Filho Jesus. A encarnação realiza, então, o plano da salvação divino, nos fala, então, Padre Carrara. Deus cria, porque é capaz de se encarnar. A paixão de Cristo, a cruz de Cristo, é, então, a manifestação do amor dele por nós. Ele morre por amor. Deus que conquistou o coração do ser humano também encontra na Eucaristia, onde ele quer estar conosco, presente com todo o seu amor, em cada Eucaristia, em cada presença eucarística. Então nós encontramos essas três realidades fundamentais: a encarnação do Cristo, a cruz e a Eucaristia, como três realidades do sacerdócio de Cristo. E através disso, da Eucaristia, se manifesta então a misericórdia divina. É a crítica, que muitas vezes hoje se faz ao Papa ao Papa Francisco, é que ele fala muito de misericórdia, se esquece da justiça, mas não é verdade. Esse sempre foi um problema na Igreja, da reflexão entre misericórdia e justiça. Foi o problema de Tertuliano, da Igreja de Cartago, como nós já vimos. Foi o problema ligado com Cipriano, com o Papa Cornélio, com o Papa Estevão, de duas tradições diferentes da própria Igreja. Isso aqui é um acréscimo meu, porque faz parte da patrologia. Mas a misericórdia de Deus é justa, e sua justiça é misericordiosa. O ser humano não é capaz jamais de imaginar a dimensão da misericórdia divina. Isso aqui não é do pregador, não. Isso aqui é minha reflexão. Porque por mais que o homem queira entender a misericórdia divina, ele sempre vai parar no seu limite. E a justiça divina não passa pelo critério da justiça humana, e a justiça divina jamais pode ser entendida dentro do limite da realidade humana. O ser humano não é capaz de pensar e imaginar a justiça divina.
Por isso que cabe a Deus o julgamento, não a nós. A nós, a nossa atitude é sempre de misericórdia. E a realidade da justiça depende do tamanho dessa misericórdia, justiça que só Deus é capaz de dá-la. O ser humano não é capaz nem mesmo de imaginá-la. Ele é limitado. Então não podemos reduzir essa justiça divina ao critério da justiça humana que exclui, que mata, essa justiça que condena, né? E Jesus sempre dizia: não julgueis e não sereis julgados. Sede misericordiosos como o Pai do céu é misericordioso, nos fala São Lucas. Então, há uma tensão aqui, no meu entender, da exposição do pregador, do retiro, entre a teologia romana, diante da misericórdia e do perdão, da teologia de Cartago, de Tertuliano, que é centrado no ministro, né? Um conflito já antigo na igreja. Tertuliano, que não satisfeito com a questão da excessiva misericórdia da igreja em Cartago, abandonou a igreja, foi para um movimento radical, moral radical, montanista. Depois, não satisfeito também com o montanismo, que achava que era um pouco relapso na questão moral, ele mesmo fundou um grupo de tradição rigorista e moral chamado tertulianista. A questão da acentuação, né, na figura do ministro, como se fazia em Cartago, né, fez então o próprio Cipriano dizer: fora da igreja não há salvação. E ele dizia isto se opondo contra o Papa Cornélio e o Papa Estevão, né, porque ele lutava contra a perspectiva da igreja de Roma. Vivemos, então, agora voltemos ao retiro. Vivemos numa sociedade pós-cristã. A consequência da vocação cristã é a fraternidade, é uma família de irmãos. Fraternidade. O sacerdote no batismo participa, né, onde ele é chamado a ser filho, irmão em Cristo. Irmão de todos os batizados. Participar dessa fraternidade, dessa irmandade comum que todos têm, não só pela graça da cruz, mas também a graça que recebemos no batismo. A vida pastoral, né, que nós exercemos, às vezes a pastoral da igreja, a pastoral de uma paróquia, faz as pessoas sofrerem tanto, né? Principalmente quando se acentua muito numa paróquia ser uma empresa, né, centrada muito nos aspectos jurídicos, e se perde a dimensão da fraternidade, a dimensão de ir ao outro, a dimensão de sair, a dimensão do encontro, né? Talvez às vezes da própria cúria, da exigência da cúria, da pressão que se faz ao padre, né? O sentido de ver o padre como um profissional, tudo isso faz perder o sentido mais profundo de ser padre numa comunidade. Ser padre numa comunidade, antes de tudo, ser irmão. E como presbítero, um pai, o sentido de uma unidade, que cria uma unidade entre irmãos, né, e que nos une ao próprio Cristo. Cabe ao padre deixar, então, quem sabe, a administração e ser mais pastoralista, que seria o ideal, ser mais pastor. Mas qual então seria o sentido da vocação? Né? Porque não adianta ter uma paróquia que tudo funciona, tudo é bem organizado, mas nada vive, não tem vivência, não tem vida. A igreja é uma comunidade edificada, é uma construção de pedras vivas, né? E a presença do padre deve ser em vários momentos. A presença do padre, às vezes, é a presença vital. Às vezes a gente, como padre, a gente falha muito em faltar dar presença mais aos movimentos, aos pastorais, né?
tudo se faz, né, na busca da caridade. A pastoral aqui deve assumir a vocação batismal para que todos possam viver na fraternidade. Essa pastoral tem em vista o amadurecimento dos cristãos na fé, né, para que assumam sua vocação dentro da comunidade, membros dessa comunidade, irmãos dessa comunidade, ser adultos na fé. A caridade é um valor supremo. Por isso que não se deve admitir autoritarismo dentro da comunidade, porque o autoritarismo é totalmente contrário a qualquer forma de fraternidade. A paróquia não é uma relação de poder, a paróquia é uma relação de serviço e de acolhimento e de qualidade, acolhimento de qualidade, né? Ser adultos, então, na fé. A caridade, então, é essa manifestação, essa epifania do ressuscitado no meio daqueles que creem, né? Todos os carismas que nós temos dentro de uma comunidade são dons de Deus, se compõem, formam uma unidade, mas um carisma que é superior a todos, existe. Existe um carisma que é superior a todos os outros carismas. Que São Paulo fala na primeira carta aos Coríntios. O maior deles é a caridade. Santa Teresinha, na sua grande experiência de fé, né, dizia que no coração da igreja seria o amor. É a base de todos os carismas, estar e ser o amor. Manifestar o amor que serve, o amor que acolhe, o amor que levanta, o amor que está do lado, que é solidário. E ela diz, a própria frase dela, no coração da igreja, minha mãe, serei tudo, serei o amor. Então, ali dentro, a pessoa vai ser mártir, a pessoa vai ser misericórdia, a pessoa vai ser testemunha, a pessoa vai ser serviço. Tudo isso se realiza, vai ser missionária, né? Tudo isso se realiza dentro de uma vocação cristã. O munus do presbítero, serviço do presbiteral, é santificar, presidir e governar. Por isso, né, a carta aos Hebreus fala desse sacerdócio de Cristo, né? Esse sacerdócio que Cristo realiza. Ele é sacerdote, na carta aos Hebreus, ele também é a própria vítima, ele se oferece a si mesmo. E acrescenta-se, ele é o próprio altar, porque é nele que se oferece, ele mesmo se oferece como vítima ao Pai. O ministro, né, mais tarde vai adotar esse termo sacerdote. Para o ministro, esse termo se deve à Eucaristia, porque a Eucaristia é vista como um sacrifício de Cristo, oferecido ao Cristo, oferecido por Cristo ao Pai. Cabe ao sacerdote o munus de santificar, enquanto presbítero, enquanto padre, né? Ele também é chamado a anunciar o Evangelho, né? E para isso desenvolver mais a sua dimensão de pastor. O que preside a comunidade exerce esta autoridade na caridade. Padre Taborda foi meu professor também, foi professor também do Padre Carrara, que é o pregador, dizia o seguinte, né? A relação do ministro com a comunidade. O presbítero é o maestro, né, que se encontra com a orquestra. A orquestra são todos aqueles que compõem a paróquia. É uma metáfora para explicar a vida do presbítero. Quem dá ordem aos instrumentistas, cada um com seu dom, com seu instrumento, né, é o presbítero. É ele que rege a paróquia, que rege a orquestra.
A paróquia, isto é, os paroquianos. A partitura deve ser tanto para o maestro quanto para aqueles que tocam os instrumentos. Qual que é a partitura dos dois que vai conduzir, né, no caso ali, a orquestra? A partitura é a palavra de Deus. É a partitura que nos orienta, né? Então vai orientar o mestre, o maestro, o presbítero e os instrumentistas, os cristãos. O presbítero preside segundo a palavra de Deus. É a palavra de Deus que lhe dá autoridade ali para essa presença, né? E que todos vivam essa vocação cristã, centrado nessa palavra. O ministro é ministro da unidade. O sacerdócio da graça, mesmo, é o sacerdócio da graça batismal, é o sacerdócio comum dos fiéis. O sacerdócio ministerial, serviço, é um serviço para os outros. É uma distinção para os outros. A sua dignidade está em servir. Como Jesus diz, eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em serviço por muitos. E isso ele disse aos apóstolos, vocês têm que aprender isso, né? Então, exercendo uma função, né, o presbítero é chamado a exercer essa função para o sacerdócio comum dos fiéis. É sempre um serviço de entrega, de doação. É uma participação no mistério do Cristo, que deu sua vida para resgatar a muitos, para resgatar a todos, na graça divina. Então, essa foi a reflexão da parte da manhã. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.